Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Veras aqui e este é o primeiro vídeo de uma sequência sobre as aplicações das derivadas nas áreas da economia e da administração, tá? Então, mandem esse vídeo para os seus colegas que estão estudando cálculo, sejam eles dos cursos de economia, de administração, contábeis, qualquer que for engenharia, ou um curso de ciências, matemática, física, química. Esses conceitos de economia são muito importantes para todas as áreas, certo? Todos os estudantes de tecnologia, de ciências, têm que ter um mínimo de conhecimento dessas áreas econômicas, tá? Então, a gente vai ver as aplicações das derivadas numa área da economia matemática, tá? Em particular da análise marginal. O que vem a ser a análise marginal? Ela vem para responder algumas perguntas do tipo: é conveniente deixar de produzir ou de vender um determinado produto a partir de um certo nível de produção, a partir de um certo nível de venda, né? E quais os efeitos no lucro da empresa quando ocorrem perturbações na demanda, tá? Ou perturbações na produção, tá? A gente vai estudar a resposta de algumas variáveis econômicas. Essas variáveis econômicas podem ser custo, podem ser receita, rendimento, tá? O que mais? Produção. Um muito importante, lucro. Né? Lucro sempre é bom, né? Então, a gente vai analisar situações das quais a gente queira, por exemplo, maximizar um lucro, ou a gente quer minimizar um custo, maximizar uma receita, né? Ou seja, são problemas que envolvem derivada, né? Você vai derivar igual a zero, a gente vai chegar nesse ponto, tá? A análise marginal pertence a uma outra área chamada de análise estática. Está dentro da análise estática. E o que isso quer dizer? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Veras aqui e este é o primeiro vídeo de uma sequência sobre as aplicações das derivadas nas áreas da economia e da administração, tá? Então, mandem esse vídeo para os seus colegas que estão estudando cálculo, sejam eles dos cursos de economia, de administração, contábeis, qualquer que for engenharia, ou um curso de ciências, matemática, física, química. Esses conceitos de economia são muito importantes para todas as áreas, certo? Todos os estudantes de tecnologia, de ciências, têm que ter um mínimo de conhecimento dessas áreas econômicas, tá? Então, a gente vai ver as aplicações das derivadas numa área da economia matemática, tá? Em particular da análise marginal. O que vem a ser a análise marginal? Ela vem para responder algumas perguntas do tipo: é conveniente deixar de produzir ou de vender um determinado produto a partir de um certo nível de produção, a partir de um certo nível de venda, né? E quais os efeitos no lucro da empresa quando ocorrem perturbações na demanda, tá? Ou perturbações na produção, tá?
a gente vai estudar a resposta de algumas variáveis econômicas. Essas variáveis econômicas podem ser custo, podem ser receita, rendimento, tá? O que mais? Produção. Um muito importante, lucro. Né? Lucro sempre é bom, né? Então, a gente vai analisar situações das quais a gente queira, por exemplo, maximizar um lucro, ou a gente quer minimizar um custo, maximizar uma receita, né? Ou seja, são problemas que envolvem derivada, né? Você vai derivar, igualar a zero, a gente vai chegar nesse ponto, tá? A análise marginal pertence a uma outra área chamada de análise estática. Está dentro da análise estática. Tá? E o que vem a estudar a análise estática? Tá? Ela vai trabalhar com uma unidade econômica ou um sistema econômico, tá? Imobilizado, não tem mudanças, certo? Unidade econômica pode ser uma família, por exemplo, e o sistema econômico pode ser o mercado ou a própria economia de uma cidade, por exemplo, né? Então, quando eu digo que ela é imobilizada, não há mudanças, fica mais fácil de entender quando a gente joga uma contrapartida, a análise dinâmica. Já a análise dinâmica, a economia está variando com o tempo. Então, a gente pode estudar lá o crescimento econômico. Tá? Aí já é uma outra área. Então, a gente vai estudar aqui taxas de variação, tá? Que não dependem do tempo. Tá? Então, a gente vai analisar como o custo está variando com relação à produção, com relação à quantidade produzida, né? Como varia o meu lucro à medida que eu aumento a minha produção, à medida que eu aumento as quantidades produzidas, tá? Então, desta análise marginal, nós vamos tirar de todas essas variáveis econômicas, vamos tirar as funções marginais. Tá? Então, vão ser várias dessas funções muito importantes, vamos dividir em vários vídeos. E a nossa primeira função marginal vai ser o custo marginal. Tá? O que a gente vai analisar aqui? Vamos pensar que nós temos como modelar o custo de uma produção de um determinado produto, tá? E esse custo total, tá? Ele é uma função da quantidade produzida. Quantidade Q, tá bom? Então, vamos construir esse conceito de custo marginal. Vamos primeiro analisar qual vai ser a variação do custo total. Variação, vamos utilizar o delta, né? Variação do custo total ao se produzir uma unidade adicional a partir de uma quantidade conhecida, uma quantidade fixa, que é zero. Então, essa variação vai ser o custo para produzir a próxima unidade menos o custo para produzir esta quantidade que é zero. Tá? E este aqui é a variação do custo, né? Se essa aqui for a centésima unidade produzida, então vai ser o custo da centésima primeiro menos o custo da centésima, dá a diferença, tá?
Aí agora a gente pode tomar a taxa de variação. Então aqui a taxa de variação do custo total ao se produzir ΔQ unidades adicionais. Então, essa taxa de variação vai ser variação do custo dividido pela variação das unidades produzidas. Então, vai ser CT Q0 mais ΔQ menos o custo para produzir uma quantidade fixa, Q0, dividido por ΔQ, claro. Certo? Olha, isso aqui já está com uma cara de derivada, né? Um quocientezinho de Newton. Então, até aqui a gente está estudando quantidades discretas, ou seja, são enumeráveis. Os produtos são indivisíveis. Então, você produz uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, tá? Agora, se a variável fornecer uma quantidade de produtos contínua, pode ser, por exemplo, metros de um tecido, tá? Você pode produzir 0,2 metros, 20 centímetros. Ou então volume, você vai produzir um certo líquido, e uma tinta, por exemplo, você vai fazer para produzir 220 ml, 220 mililitros dessa tinta. Aí é uma variável contínua, divisível, tá? Então, se essa quantidade for contínua, volume, área, né? Então, o custo marginal vai ser a taxa de variação instantânea do custo total, tá? Esta mesma taxa, de modo que este ΔQ vai tender a zero. Então, o custo marginal, ele é a taxa de variação, tá, instantânea. Custo marginal, vamos simbolizar aqui CMG, tá? Então, nós vamos tomar aqui num limite, quando este delta aqui tender a zero, Q0, então botar Q0 aqui, né? Menos o custo para produzir Q0 sobre ΔQ, né? Ou seja, o custo marginal, ele é a derivada do custo total. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o custo marginal é a derivada do custo total. Tudo bem? Uma ilustração. Se tivermos o custo marginal igual a 4, o que isto quer dizer? Isto quer dizer que o aumento na produção em uma unidade levaria ao aumento de R$ 4,00 no custo total. Tá? Então, se você produz um certo nível de... Você tem um certo nível de produção, que é zero, na hora que você acrescentar mais uma unidade na sua produção, você vai aumentar o seu custo em R$ 4,00. Então, é isso que diz o custo marginal. É muito importante, tá? Porque ele indica como varia o custo total em um determinado nível de produção, tá? Na medida em que ocorrem variações nas unidades produzidas, tá? Este exemplo aqui eu coloquei para uma variável discreta, tá? Mas você ocorre
pequenas variações das unidades produzidas, você vai ter a sua variação no custo, e este é o custo marginal, tá? E daqui a gente tira algumas propriedades. E quais são essas propriedades? Em condições normais, tá? Vou anotando aí. Em condições normais, o custo cresce à medida em que se aumentam as quantidades produzidas. Isso é bastante lógico, né? Então, ele deve ser uma função crescente, tá? Então, o custo total em condições normais é crescente. Se ele é crescente, a sua derivada é positiva. Então, o custo marginal é uma função positiva para todo Q. Tá bom? E outra coisa, é uma função não negativa, certo? O custo total deve ser uma função não negativa. Estamos trabalhando com unidades monetárias. Então, você está produzindo, você tem um custo e essa é uma variável positiva. Então, o custo total é não negativo. Então, o custo total tem que ser maior ou igual a zero para todo Q. Então, tipicamente, é uma função, o gráfico é uma função monotonicamente crescente. Mas temos outra propriedade importante, o custo fixo. O custo fixo é aquele custo, esse conceito vai ser muito importante, porque temos também uma série de vídeos de aplicações das integrais, tá? Então, isso aqui vai ser importante no cálculo da determinar a constante de integração. Mas, pois bem, o custo fixo é aquele onde nenhuma unidade é produzida. O que significa? Você abriu a sua indústria, você abriu a sua loja, você abriu o seu empreendimento, já tem o custo ali envolvido. Tá? É o custo fixo. E é nenhuma unidade produzida, então o custo fixo, ele é o custo total quando Q é igual a zero. Tá? E, obviamente, ele também vai ser maior ou igual a zero. Pode ter um custo fixo nulo? Pode. Tá? Mas nunca negativo. Então, em geral, o gráfico de uma função custo, aqui a quantidade, é uma função crescente, esse aqui é o custo total, e aqui é o nosso custo fixo, tá? Uma função crescente. E o que é importante determinar, né? Vamos determinar mínimos, né? A gente quer o custo mínimo, tá? É uma quantidade muito desejada, tá? Então, vamos a um exemplo agora. O custo na produção de um certo produto aumenta quadraticamente com a quantidade produzida. Q2 mais 3 em reais. Ache o custo fixo e o custo marginal para Q igual a 5 e Q igual a 50. Interprete o resultado. Né? Então, primeiramente, vamos aqui. O custo fixo. O custo fixo é o custo quando nenhuma unidade é produzida. Então, é quando o Q for zero. Então, vai dar 3. Então, o custo fixo é R$3. Tá bem? O custo marginal
custo marginal vai ser a derivada. Então, a derivada vai dar aqui, ó, 2Q, derivada da constante é zero. Então, é 2Q. Vamos interpretar esse resultado. Isso aqui está indicando que cada unidade produzida, o custo total de produção dobrará. Tá? Então, se eu produzir uma unidade, meu custo vai ser igual a R$2. Se eu produzir 5 unidades, meu custo vai ser de R$10. Vamos analisar nesses dois pontos aqui, que é igual a 5 e que é igual a 50. Então, vamos pegar aqui o custo total em Q igual a 5, vai dar quanto? 5 ao quadrado mais 3. 25 com 3 vai dar 28. Tá? Aí vamos fazer essa análise. Vamos pegar o custo para produzir uma unidade a mais. Então, o custo total para produzir a sexta unidade vai ser quanto? 36 mais 3, 39. Tá? Aí vamos ver a diferença no custo. Como aqui é uma unidade produzida, então ΔQ é 1, certo? ΔQ igual a 1. Então, isso aqui vai ficar 39 menos o 28, dá 11, né? Então, a diferença no custo aqui é de 11. E o custo marginal? Tá? De Q igual a 5. Ou seja, para produzir mais uma unidade, vai ser 2 vezes 5, vai ser 10. Tá? Tudo bem, aqui deu um erro de 10%. Mas vamos analisar agora nesse Q igual a 50, como vai ficar muito mais próximo. Então, quando a gente for estudar aqui o custo total para produzir a 50ª unidade, vai ficar 50 ao quadrado mais 3, aqui vai ficar 2.503. Para produzir a 51ª, 2.604. Tá? Então, esta variação aqui no custo, 2.604 menos 2.503, 101. Aí, quanto é que vai ficar o nosso custo marginal? O custo marginal vai ser... Aqui é 50, né? Aqui em 50, então vai ficar 2 vezes 50, é 100. Deu uma diferença de R$1, né? Mas aqui dá 1% só, né? Uma diferençazinha aqui muito, muito menor do que esta. Ou seja, em níveis de produção elevados, para variáveis discretas, então anote aí, este é um resultado. Em níveis de produção elevados, o custo marginal se aproxima muito do custo, da diferença do custo, né? Tá? Da mesma forma que a gente definiu aqui o custo marginal como a taxa de variação do custo total, a gente pode definir as outras funções marginais como taxas de variação. Então, nós temos a receita marginal, o que é a receita marginal? É a taxa de variação da receita correspondente ao aumento da quantidade produzida. Anote aí. Taxa de variação da receita correspondente ao aumento da quantidade produzida. Então, receita marginal, taxa de variação da receita. Produção marginal.
De novo, taxa de variação da produção correspondente ao aumento da quantidade Q de insumos utilizados na produção. Quando a gente fala de produção, isso aqui é um conceito muito importante para o pessoal da administração da economia. Quando a gente está falando de produção marginal, essa quantidade Q aqui não necessariamente é a quantidade produzida, mas insumos. E o que são esses insumos? Os insumos é qualquer bem ou serviço usado na produção de um outro bem ou serviço. Tá? Ou seja, pode ser matéria-prima, pode ser bens intermediários, usos de equipamentos, pode ser horas trabalhadas. Tá? Insumos é algo bastante geral. Então, a produção marginal é a taxa de variação da produção com relação à quantidade de insumos. Tá? Então, se você aumentar 1 hora de trabalho, qual vai ser o aumento da sua produção? Né? Por fim, o lucro marginal. Mesma história. O lucro marginal, anote aí, vai ser a taxa de variação do lucro correspondente ao aumento de uma unidade na venda de um produto. Então, lucro marginal é a derivada da função lucro. Ok? E vou deixar um exercício para vocês. O gabarito vai estar na descrição do vídeo. Tá bem? E acompanhem os próximos vídeos daqui da sequência. Vamos fazer aqui uma playlist. Tá? Então, em uma firma uniproduto, o custo na produção de um bem aumenta cubicamente com a quantidade produzida. 0,001 Q3 menos 0,3 Q2 mais 45 Q mais 5.000. Obtenha o custo fixo. Obtenha o custo marginal aos níveis de produção Q igual a 50, 100 e 200. E interprete os resultados. No item C, compare os resultados do item anterior com o valor real para produzir o 200º primeiro produto. Tá? Então, basicamente é fazer o mesmo procedimento do nosso exemplo aqui. Mesmo procedimento, tá bom? O gabarito vai estar na descrição do vídeo. Acompanhe os demais vídeos deste assunto. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tá? E não deixem de se inscrever aqui no canal, deixe o like no vídeo se vocês gostaram desta aula e mande para todos os seus colegas que estão estudando cálculo. E bons estudos, pessoal, e até o próximo vídeo.